com ele, que todo mundo acha que é vendedor de curso, mas não é. Ele é o que mais investe no ramo imobiliário. Calma que eu estou aqui. Pablo Marçal! E aí! Fala, gente! Aí! Fala, gente! Tudo bem com vocês ou não? Hoje é o Dia das Mulheres. Nós vamos conversar com uma pessoa que tem tocado o terror nas Américas e alguém que vai ensinar muita gente. O nome dela é Sofia Martins. Uma salva de palmas para ela! E aí, galera? Ai, meu Deus. Bem? Tudo ótimo. Aí sim! Fala, Nossa. garota! Tô animada. E que plateia linda. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Conta para todo mundo, quem é você, o que você está fazendo na vida? Bom, Pablo, eu sou uma pessoa que eu não sou vítima e nunca fui. Sou filha de um nordestino que veio para São Paulo, nasci aqui. E eu costumo dizer que eu comecei no menos zero, né? Minha mãe é mineira. E eu falei assim, bom, eu preciso ser diferente para trazer vida para o meu pai diferente. Então, comecei a trabalhar com 15 anos, comecei jovem, casei com 20, vou fazer 20 anos de casada. Minha esposa também tinha 20, eu tinha 21. Eu também, 20, meu marido 21. Mês que vem eu faço 20 anos. Você tá com quantos anos? Vou fazer 40 mês que vem. Ah, foi quase então. Eu tenho 37 e a Carol tem 36. E meu marido tem 41. Tenho 2 gatinhos e eu sempre olhei todas as situações que eu passei como oportunidade. Então, hoje eu vejo muitas pessoas vítimas. E eu nunca fui essa mulher. Comecei a trabalhar no banco, fui diretora de área de expansão. Só fazer uma pausa para você continuar a sua história. Existe um código poderoso no que ela está falando, que é a diferença de uma pessoa ser vítima e a diferença da pessoa ser vitimista. Se você sair desse evento aqui, alguém bater no seu carro, tomara que isso não aconteça, você é uma vítima de acidente de trânsito, certo? Às vezes a gente não consegue evitar. Agora, ficar perdido, arrasado, destruído, porque alguém estragou seu carro, você vai virar vitimista por causa do acidente de trânsito. E o grande segredo da vida é você não ser vitimista em nada. Vítima não tem como. Sim. Alguém, um pássaro vai cagar na sua cabeça. Você foi vítima de um pássaro. Mas ficar reclamando, ficar injuriado porque esse pássaro cagou em você, você passou a configuração que vai acabar com a sua vida de vitimista. Isso é muito bom. Quando eu ouço uma pessoa falando isso mexe tanto comigo que eu falo, é por isso que prosperou. Porque quando a pessoa ela enquadra a vitimização, acabou a vida dela. E o pior de tudo, ela atrapalha todo mundo que está em volta. Continue aí do banco. Acho que era importante isso aí, porque isso te fez prosperar muito. Sim, isso muda tudo. É como a gente olha o problema, a situação. E 2 pontos. Eu fui diretora de área de expansão e com 23 anos, Pablo, eu mudei a minha vida porque eu desenvolvi um programa que eu vendi. Então, eu falo muito sobre venda por conta disso. Isso aqui em São Paulo ou nos Estados Unidos? Isso no Rio Grande do Sul. Eu estava no Rio Grande do Sul, trabalhando lá e fiz essa operação. Depois disso, ampliou a minha visão. Então, eu fui diretora de área de expansão com 28 para 29 anos que eu ingressei no mercado imobiliário, por uma questão de saúde da minha mãe. Então, sabe aquela questão de ver o futuro no futuro? Eu sempre fui essa mulher, de dar oportunidade onde ninguém estava enxergando. Porque todos os meus diretores eram homens. E eles olhavam e falavam assim, mas você é mulher. Eu acho que isso que você está falando não é verdade. Isso daqui eu tenho dúvida. Então, eu sempre olhei aquilo e falava assim, poxa, eu vou ser melhor. Então, eu pegava aquela energia... Quando o cara falava desse jeito, você ali naquela hora era vítima. Mas Sim. Você não foi vitimista. A minha reação, a atitude dele não foi de uma pessoa vítima e nem vitimista. Não, vítima é o seguinte, vítima acontece dependendo da gente querer ou não. Sim, foi uma vítima, mas não a minha reação. Sim, um cara machista ali que falou isso. Não, eu ouvi várias questões machistas e eu opto por nem comentar em rede social sobre isso. Por quê? Porque eu falo para as mulheres, essas situações, elas vão vir, mas como você reage a elas, vai dizer tudo sobre você. Não é o que fazem conosco que determina quem nós somos. O que a gente faz Sim. com o que fizeram. Sim. Por favor,
invista a energia que você quiser contra a minha pessoa, mas não me atrapalhe em converter essa energia, porque ela é minha, você me deu. Sim. Presta atenção no código. Se a pessoa faz algo contra você, ela te deu algo. E aí você não sabe usar e joga fora. É muita energia sendo jogado fora o tempo inteiro. Sim. E essa mudança fez com que, quando eu entrei no mercado imobiliário, falei, vou comprar uma franquia, o que eu vou fazer? E aí eu falei, vou começar do zero. Eu fui corretora numa empresa que não tinha nada, fui coordenadora, gerente, diretora, CEO. E eu comecei uma operação nos Estados Unidos. 4 dos meus sócios proprietários são americanos. Uau! Que é difícil isso aí, né? Brasileiro ter sociedade com americano. Muito. Eu sou a única mulher sul-americana que atua nesse segmento, que é como se fosse a minha casa, a minha vida nos Estados Unidos. E quando isso aconteceu, Pablo, foi um divisor, porque as pessoas queriam saber como que você faz isso. Você se aliar com as pessoas certas, você estar com as pessoas certas. E você conseguir se manter ali, porque não é só você chegar, é como você se atualiza para se manter. Então, eu vejo que muitas pessoas chegou, mas ela não está naquela constância. Eu sou conselheira em Singapura, da principal construtora de Singapura, e, Pablo, chega lá e olhar que só tinha eu como mulher, que eles me contrataram para ouvir o que eu estou falando, de líderes de Estado grande, você olha e fala, eu cheguei até aqui, né? Por quê? Por não desistir? Por acreditar, porque eu tive dificuldades. Eu lembro um dia que um gestor meu falou assim, você nunca vai conseguir ser gestora porque você tem hormônio feminino. Isso altera muito seu humor. Eu ouvi isso. Eu cheguei em casa destruída. Eu poderia pegar aquilo ali e eu tomei uma decisão. E falou assim, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, bom, ele falou isso, eu vou processar e mostrar para ele que se eu tiver que ter um resultado 8, 10, 20 vezes melhor, eu vou ter. Porque contra resultado, não há argumento. Então, eu aprendi a focar para resultado. Porque, Pablo, a pessoa pode chegar e querer falar tudo para você. Mas o quanto você tem na sua conta bancária, não existe independência feminina sem independência financeira. Não existe. Então, as pessoas que falam assim, não. Você quer mostrar que você deu certo, você tem que prosperar. E não é só ter dinheiro, é você ser próspero. Então, seja próspero no seu relacionamento, seja próspero naquilo que você se propõe a fazer. Eu olho, se eu tiver que lavar um banheiro, vai ser o melhor. Eu aprendi assim. Então, em tudo que eu vou fazer, eu me proponho a ser melhor. E eu vejo que muitas mulheres, elas são vitimistas da situação justamente por isso. Porque elas olham e falam, mas eu não quero estar fazendo aquilo ali, porque ela não renuncia um sábado, ela não renuncia um domingo, ela não renuncia horas do que ela precisa. E ela quer chegar ali, e ela não vai conseguir chegar. Ela tem que sacrificar algumas coisas. Você estudou em Harvard lá, o que você aprendeu em Harvard? Sim, eu fiz ciência política e econômica. E... Aí, mais uma pessoa para ajudar a gente na política. Sim. Por favor, por que eu não estou na sua equipe ainda, Pablo? Você investe no mercado imobiliário, você investe no mercado imobiliário e você sabe que sua principal pessoa é nisso. Já quero que você conecte. O Nésio está aí? O Thiago Rocha está das Europa, o Nésio Monteiro, que é nosso sócio dos Estados Unidos, eu quero que você conecte com ele. Sim, porque você não investe nisso lá e a maior rentabilidade... eu estou construindo 50 casas lá, como assim? Em Section 8, não. Não, aí você vai ter que ensinar isso pro Nésio. Em Section 8, não, e a maior rentabilidade que tem no mercado americano é esse. É porque, mesmo? sim, quantos por cento, talvez? Você vai ter de aluguel 1,9. Fora a taxa de incentivo do governo americano, fora a propriedade que ela triplica, você fala em média ano 30%. Isso aí é bem volátil? É real. É real. É uma operação então fala com o financeira. Nésio lá, tem dinheiro para pular. É uma operação financeira dentro do mercado imobiliário. Você olha essa operação, você vai querer ela inteira. Porque ela é real. Eu já opero há 7 anos. Na pandemia, a gente ficou, como que o governo americano vai comportar para pagar os aluguéis? Não atrasou um dia. Então, o risco... Vou te passar o contato do Nésio Monteiro, você chama ele. Sim. Ele é nosso braço lá nos Estados Unidos. Sim, combinado. Você já conhecia ele, não? Não. Você tem que conhecer ele, é uma máquina. Ele tá aí. Eu acabei de ver ele agorinha. Ele tá em algum lugar, né? Fazendo network com alguém, que é isso que ele faz agora. Conta pra mim essa experiência de Harvard aí. Como é que você foi parar lá? O que você aprendeu? O que a gente pode tirar proveito como povo brasileiro? Várias questões. Uma coisa que me chamou muito a atenção é a produtividade do Brasil. Por exemplo, um americano
A hora dele de trabalho equivale, a nossa hora brasileira equivale a 18 minutos de um americano. 2,5 vezes. Sim. Então, a produtividade e o foco é muito importante. Vocês sabiam disso? Um americano com produtividade precisa de 2,5 brasileiros para conseguir atingir a produtividade do norte-americano. E aí, Você entendeu o que é o povo. Mas como que é isso? Eu sou trabalhador demais. O problema é que a gente não ajuda os irmãos. Porque na média de produtividade de um povo, o povo americano equivale a 2,5 povos do povo brasileiro. Ou seja, engraçado, os caras fazem menos e produzem mais. É uma questão de mentalidade, prioridade. O cara, ele produz porque ele tem certeza que ele pode ser dono. O brasileiro não tem, o brasileiro rejeita isso. A base mental nossa é rejeitar a prosperidade, é por isso que a gente é improdutivo. E lembre-se, quando você ouvir da minha boca sobre produtividade, não estou falando para ninguém virar jumento e trabalhar mais, igual o pai do Cris em 3 empregos, não é isso? não. Produtividade não se mede com o tanto que você faz, mas com a aderência daquilo que você falou que ia fazer. Deixa eu dar esse código aqui, porque é importante, para todo mundo que está assistindo interessado. Se você falar que vai trabalhar só 2 horas, e trabalhar as 2 horas e produzir a riqueza equivalente, dentro das 2 horas, você foi 100% produtivo. Tem gente que trabalha 40 e não tem a produtividade de uma pessoa de 2 horas. Como que é possível isso? Se você usa a tecnologia em 2 horas e o outro não usa, já era. Teve um repórter ontem lá do SBT, ficou pegando meu pé. Porque tudo você responde tecnologia. Aí ele foi dar um exemplo lá infeliz, coitado. Ele falou, eu quero ir para a Lua. Aí eu falei, tem que ter tecnologia. Pra que tecnologia? Eu falei, então vai a peça em tecnologia para ver se você chega. Tipo, a ignorância acerca de alguns assuntos é terrível. É claro que tecnologia é uma matéria, você tem que adentrar ela, né? Tem muitos braços. Mas o fato de você aprender a ser produtivo, eu, por exemplo, eu fico 40 dias sem pisar o pé dentro da empresa para discutir alguma coisa sobre a empresa. Não perco meu tempo. Minha produtividade foi para outro nível. Eu treinei gente para fazer isso. Ou seja, quem treina, quem multiplica talento, trabalha menos e produz mais. Olha que coisa. Produtividade não é se tornar um cavalo, nem um jumento. Lembra sempre disso, tá bom? Nosso povo ainda vai entender esse recado. Sim. Fala de rápido, eu estou interessado lá. Como você foi parar? Gestão de crise. Eu estava no banco, então a gente precisava fazer um desenvolvimento para olhar a gestão de crise. Então, aconteceu uma crise, como que a gente comporta? Então, as 2 classes, elas vão ser as principais atingidas, né, a classe média, e as 2 classes, a mínima vai ter mais desigualdade e o topo. Então, o que eu aprendi ali fortemente é olhar classe média numa grande crise. A nação ela precisa olhar, porque taxa de juros é onde é que mais sofre. O mercado aumenta, tudo aumenta e o salário dele não. E a desigualdade aumenta. Então, o que acontece naturalmente dos governos? Coloca aqui a questão popular, e aí a grande massa de varejo atende a classe alta. E a classe média sofre em toda recessão, em toda crise. Então, lá eles mostraram muito a gestão de crise americana, que ela olha para essa classe média também. As grandes nações, elas colocam sistema de incentivo, muda-se tudo para atender as 2 categorias e a classe média sofre absurdamente. Absurdamente. Então, é onde tem os cortes maiores de emprego, porque aquele gestor, aquela pessoa que ganha bem a classe média, em sua renda de 20 a 30 mil, e aí fica toda essa recessão. Então, em Harvard, eles policiam muito toda essa questão para a gestão de crise nesses momentos. Como a gente vê o futuro do futuro na crise? Tudo é calculado. Então, se você tem um ciclo de governo, você já tem que calcular quais são as políticas para a gente, como empresário, entender. E atender a população, trabalhar em conjunto. Lá, Pablo, o que é muito diferente daqui, as coisas são feitas para funcionar. Então, as leis, as regras, elas são feitas realmente para conversar com o empresário, para atender o empresário, para funcionar na ponta. Isso é absurdamente diferente. De lá, eu fiz agora recente um curso sobre... Esse foi curso só, a mudança de comportamento de consumo pós-pandemia. E uma coisa muito interessante é como o comportamento da pandemia em consumo impacta na nossa vida. Por exemplo, hoje você não encontra loja de celular por aí para consertar toda hora, encontra? Não. Você não encontra para consertar como era quando a gente era criança. Por quê? Porque hoje quebrou, as pessoas compram outro.
Hoje a tendência é essa. Na pandemia aumentou-se muito mais. E isso reflete em tudo, no comportamento humano. Então hoje o nível de divórcio aumentou demais. E, Sofia, mas como que interfere isso? Os estudos mostram que, assim como a gente quebrou o negócio e joga fora, aconteceu uma briga, a pessoa separa. Porque é um comportamento mesmo de consumo, no comportamento que a gente leva para as relações. Vamos lá. Quando os Estados Unidos quebrou na década de 20, eles começaram a instaurar um negócio chamado Hollywood, ali poucos anos depois. Até aquela data, ninguém divorciava. Até aquela data o povo era de honra, dava conta de consertar tudo, tudo. Sim. O americano era conhecido por fazer coisas que duravam 200 anos. Aí ali naquela data, um cara que até ganhou um prêmio Nobel de economia, ele criou algo para tirar os Estados Unidos da recessão. Ele falou, vamos criar coisas que vão ser tão baratas que elas não se pagam. A gente vai conseguir ganhar o dinheiro, quem produzir, fazendo uma economia de escala, vendendo muito. E aí eles criaram coisas que não prestam, vendendo abaixo do preço que dá para vender, mas ganhavam empurrando isso o tempo inteiro e criaram uma coisa chamada obsolescência programada e a obsolescência por designer. O que é isso? Por designer. O monitor que tinha tubo, chegou um dia, criaram LCD sem tubo. Aí você imagina você ir numa clínica, né, num dentista, numa clínica de estética, que os caras até hoje usam monitor de tubo. Você vai confiar nesse povo? Não confia. Não. Isso aí chama obsolescência por design. O design foi apertando e mudando, obrigando todo mundo a trocar de carro. Um exemplo famoso é que a Toyota nunca conseguiu o que ela queria, ser a maior montadora do mundo. Por quê? Porque a Toyota levava de 8 a 10 anos para trocar a frente do carro. Aí pegaram a consultoria com quem? Com as empresas americanas. Conseguiu ser a mais poderosa do mundo por muito tempo aí, nesses últimos anos. Até chegar a Tesla e engolir 20 de uma vez. O que eles fizeram? A pessoa que comprava a Hilux em 24 prestações, antes de terminar de pagar, já estava insatisfeito, porque eles já mudaram a frente do carro de novo. E ao mudar a frente do carro, com obsolescência por design, faz com que a pessoa crie uma necessidade de comprar outra coisa para se sentir bem de novo. A obsolescência por design é uma coisa, essa obsolescência que tem no iPhone, inclusive os Estados Unidos move um processo gigantesco contra a Apple. Sim. Os aparelhos de celular param de funcionar por conta de uma obsolescência programada. Olha que louco. Eles colocam a capacidade limitada nos transistores e faz com que aquela máquina não reaja mais. Olha como que eles fazem. Eles colocam peças novas nos aparelhos para não ter conexão. Aí, tipo, se o aparelho estragou, vai ter que jogar fora. Segundo, eles programam o aparelho para funcionar com autonomia menor do que ele deveria funcionar. E terceiro, eles mudam o software para que o software novo não suporte o hardware antigo. E aí, que aula que é essa que ela está falando aqui? Desde quando inventaram essa brilhante ideia nos Estados Unidos da América, associado com a quebra de princípios e destruição de família através de storytelling usando Hollywood, o que aconteceu? Existia um conselho tipo o CONAR aqui do Brasil, que não deixava filmes contra a família vingar. Nada que destruísse a imagem do americano vingava. Esse conselho foi afrouxando, até que eles perceberam que o contrário disso é que vende. E aí começou a criar uma cultura de abandone o que você não dá conta de arrumar. As máquinas nós jogamos fora, as relações também, a gente não tem paciência com ninguém mais, olha que loucura. Então a obsolescência programada por design não foi a relação de consumo. Porque quando a relação de consumo em relação a fast food entrou na sua cabeça, até o tempo que você leva fazendo sexo, mostra que você foi reprogramado. Antigamente as pessoas elas ficavam 25 minutos, 40 minutos ali, todo o ato completo, o ato sexual. Hoje as pessoas levam 5 minutos. O mesmo tempo que leva para comer um hambúrguer. É incrível como a reprogramação da mente acontece. Então, essa reprogramação de design, esse storytelling de você torcer para bandido no filme, você fica contra. Sim. Dependendo de quem está contando a história, o bandido vira herói e você fica a favor da menina que quer tomar o marido da outra porque a outra é chata. Você quer que acabe com o casamento porque alguém escreveu esse storytelling e você aceita. É por isso que essa geração está uma desgraça.
Eu tive que fazer esse adendo, Sofia, porque Sim. as pessoas elas não conseguem resolver seus problemas porque é mais barato jogar fora o problema. Sim. Aí joga as pessoas, joga os filhos, joga o cônjuge, joga a sociedade, joga a empresa, joga a política, joga o povo, joga tudo fora. Porque não dá conta de resolver um simples problema. E o quanto tem que olhar e você entender e prestar atenção nesse comportamento, porque é como você vai reagir. Então, em tudo na nossa vida, tanto em empresa quanto em ações, no relacionamento, como você faz uma coisa, você vai fazer todas na sua vida. Você não vai ser só bom numa coisa e ruim na outra. Então, você vai ser uma pessoa que você precisa se organizar e ter uma disciplina sim. Então, eu olho como eu cuido da minha empresa, como eu vou cuidar do meu casamento. Porque se eu estiver pendendo mais para um lado e não para o outro, você vai ter um momento que aquilo vai desabar e vai vir como um problema. Você falou muito de inteligência artificial. Eu tenho uma inteligência artificial, Paulo, chama Sofia IA, que eu fiz para ajudar o mercado imobiliário na desinformação. E o americano é 18 minutos do brasileiro, o singapuriano é 15. Eu sou conselheira lá, é absurdo, mas eles usam a ferramenta certa. A gente tem formas mais inteligentes de fazer algo e ser mais produtiva. Às vezes a pessoa que ela está muito cansada, mas ela não está sendo produtiva em nada. E é achando que não fazer nada também cansa. Então tem funcionário que está o dia inteiro, chega e está cansado. Mas não foi produtivo. Ficar parado gasta energia. Gasta. Então, se você utiliza toda a ferramenta que tem na sua mão, você vai ter mais produtividade, sem dúvida. E isso é um dado, a gente utilizou porque a gente vai fazer a primeira incorporação feminina, ponta a ponta. Sou sócia aqui em São Paulo, Pablo, no Butantã, e a primeira no Brasil é no mundo. E aí, quando me falaram assim, Sofia, isso é uma estratégia de marketing, só mulher, desde viabilidade, comprar terreno, construir e tal. Não, é um dado. A mulher ela tem poder de decisão, a gente precisa... Tem que comprar o terreno de mulher também. Compramos. Tem que ser de mulher. Compramos. Senão vai ferrar. Primeira coisa eu pensei, poxa, deixa eu ver aqui, vai ter que fazer isso. Compramos 3 lotes, dentro deles tinham mulheres como proponentes, porque é inventário, tem muita família, tem mulher dentro, não era só um proprietário. Ponta a ponta, hoje os estudos, tudo. Mas por que isso? Não é por mostrar... E para construir? Só incorporar ou para construir? Incorporar, construir, tudo. Aí eu quero ir lá ver. Sim, a gente hoje... Não duvidando, eu quero saber como é que você vai juntar a mão de obra feminina lá para pegar no pesado. A gente colocou agora o Pacto Global da ONU também no projeto, porque o canteiro de obra é uma inclusão. Porque não adianta eu vir aqui romantizar, olha, vamos lá, vamos mulheres e tal, se eu não dou emprego para elas, se eu não mostro, se eu não consigo formatar eu quero acompanhar elas. mesmo, não estou duvidando. Sim. Não. Eu acho que você vai conseguir, eu quero ver. Nós estamos com quero 3 ver, porque fazer ONGs. um prédio, vai ser que tamanho o prédio? São 80 milhões de VGV, 120 unidades. 30 andares, 80 milhões de VGV aí? Isso, uma média ali no Butantã a gente sobe 25 andares. 25. Sim. Apartamento ticket é do lado do metrô, vai de 28 a 35 metros. É um ticket... É o quê? Umas 12 mil mulheres? 12 Na mil. obra? 2 mil mulheres para construir? A média ali vai de 1.500, com mestre de obra, gerente. Só que essas ONGs, elas preparam mulheres que elas não estão no mercado de trabalho e a gente qualifica. Qual o recado que você dá para as mulheres? Que elas precisam ouvir, né? Depois de ver você vencendo alguns comportamentos que de fato são comportamentos idiotas. Sim. Esse negócio de machismo para mim é um câncer. Sim. O feminismo para mim é o band-aid do câncer. Sim. Ou seja, não resolve nenhum dos dois. Nada. Ser feminista, esse estilo do comunismo vai resolver nada. Você vai criar desrespeito com a sua identidade e vai ferrar os outros. Você que é uma mulher centrada, com base, qual o recado que você dá para as mulheres em relação a isso? Esse ataque de homens idiotas e esse band-aid querendo curar um câncer, esse feminismo que a gente conhece do jeito, né, que a gente vê muita gente que nem vive isso, que nem dá para viver. Eu sofro muito com as próprias mulheres. Fala mais sobre isso. O meu recado é que ela tem que focar no que importa. Parar de olhar para o que não importa, porque ela é protagonista da vida dela. Ninguém vai vir salvar ela. Ela tem que olhar que ela pode. Ela não pode terceirizar nada a ninguém. Eu nunca terceirizo nada a ninguém. Aconteceu algo comigo que eu posso resolver. Eu tenho que ser solucionadora de problema. E isso é tão louco que você faz uma programação na sua cabeça. Não é do dia para a noite, eu treino isso. Você tem que treinar. Então, veio uma situação, como que eu resolvo isso? O que está ao meu alcance resolver? Não está no seu alcance? Passa, olha o que você pode fazer. Sempre há algo que a gente pode fazer.
Então, eu sempre foquei no que eu posso fazer. Aconteceu uma situação, eu não estou me vitimizando, eu não fiz isso por causa daquilo. Para com isso, para de dar desculpa para você. Para. Nós somos nossos melhores advogados. Para de se dar desculpa. Para. Bom. Isso é um ponto. Muito bom. Tem uma caixinha secreta aí, ó. Taca a mão aí e tira um negócio. Vamos lá. Eixe, meu Deus. Ah, saiu. Esse Homem de Ferro sai toda hora. Quer que tire outro? Não. O que te fez sentir uma heroína, assim, ó, da Marvel? O que você fez, aí você fala, mano, eu fui fera demais. Na pandemia, quando eu precisei mudar toda uma equipe que trabalhava em campo digital. E todo mundo ficou contra mim. Isso foi um momento difícil. Porque eu estava acreditando que não ia ser algo rápido. Eu tive que mudar toda uma equipe olhando que as pessoas tinham contas para pagar. Tudo ia continuar. E as pessoas estavam naquela, não podemos fazer isso porque é risco, Sofia. E eu fiz toda uma estruturação para eu conseguir manter uma equipe de vendas ativa sem colocar em risco eles. E eu tive à frente para conseguir fazer venda, para conseguir girar. Depois, quando deu certo, né, quando as pessoas começaram a ver que não ia ser algo rápido, viram que não era loucura, era um resultado. Então, Boa. esse momento foi assim, eu me senti muito sozinha. Boa. E a maioria das decisões grandes a gente está muito sozinho, né? Mas esse foi um momento assim, sozinho, com a pressão toda de incorporadores que estavam contra, mas não ia ser algo rápido, eu tinha que agir rápido. Boa. A Pega mais inovação é uma loucura, né? Inovação é ser chamado de ridículo o tempo inteiro e rodar na frente da terra. Exato. 1.675 km/h. Olha. A polícia, tem uma história engraçada ou alguma coisa em relação à polícia? Nossa, quando eu era criança, eu morria de medo de ser presa. Eu olhava um carro da polícia, porque minha mãe falava assim... Você morou em periferia? Não em periferia, mas não é... Em São Paulo não é um bairro assim de classe média, é em Pirituba, então não chega a ser uma periferia, mas é quase, né, ali. E a minha mãe falava assim, olha, se fizer algo errado, a polícia vai passar. Pablo do céu. Eu nunca nem menti para minha mãe. Eu menti uma vez, minha mãe fazia pedra de sabão. E aí ela me deu a pedra no dia que eu menti, e eu fiquei lá, e ela falava assim, você vai lavar e cuspir para nunca mais mentir, porque é muito melhor a mentira... Sua mãe tem um método bacana. E ela falava, e se engolir eu te bato. Eu fiquei no banheiro, eu chorava, eu fiquei 4 horas com essa pedra de sabão. Sabe sabão caseiro? Ela fez você derreter ela? Assim, cuspi. E cada vez ela... Se olha no espelho, tá chorando? É para você lembrar. Sua mãe é russa? Não, é mineira. Minha mãe falou assim, para você lembrar... Alguém já viu alguém fazendo isso? Fez também, que sei lá? Adiantou? Ah, já viu. Gente, isso daí me ensinou, Pablo, que pode ser... E era uma besteira. Eu fui brincar e minha mãe ligou para casa da vizinha, a gente indo num canteiro na rua. Minha mãe ficou muito brava e falou, independente, a verdade sempre vai ser melhor do que a sua melhor mentira, filha. Nunca mais, Pablo. Tudo que eu fiz de errado, eu chegava e contava para minha mãe. E o quanto é importante a mãe ouvir e não punir daquilo ali e me ensinar. Ela me ensinou depois. Então eu chegava, bati nas crianças, mãe. E aí recebia um monte de notificação, porque eu não fiz primeira, segunda e terceira série, Pablo. Eu fui para a 4ª série. Porque eu atrapalhava as crianças, eu tive um desenvolvimento muito rápido e eu fui os caras do banco te zoando, sem saber que você já era braba desde pequeno. Muito. Assim, imagina, 98% eram homens, e quando eu com 21 anos eu fiz minha primeira gestão, e assim, o meu grupo, o mais novo era o dobro da minha idade, 42 Você anos. acredita que na Telecom, onde eu trabalhei, a maior parte dos gestores que eu tive foram mulheres? Sim, acredito. Eu vejo um monte de gente falando, a mulher não participa, eu falo, cara, lá Porque na Telecom tem um trem errado. Porque... Mas é o mercado. Tudo que tem linguagem é muito mulher, porque a mulher se comunica, ela gosta disso, ela preza. Então, a tendência de gestão e comunicação é mais alta de mulher. Agora, em questão mercado financeiro e mercado imobiliário... Financeiro é mais homem. É mais homem porque é uma cultura, né? De passar a terra de pai para filho. Isso vem de muito tempo. Então, demora esse movimento. Certo. É uma coisa natural. E quando eu estava no banco, eu olhava e eu tinha que mostrar muito. O sol é amarelo, eu tinha que provar. Olha, por que o sol é amarelo? Se o homem chegasse e falasse assim, não, é amarelo, todo mundo nem ia questionar. Eu me preparei muito. Então, até hoje, eu vou em reunião, eu vejo muito dado. Hoje eu vou atender um cliente, eu tenho muito dado. Porque eu não acho nada, eu tenho dado. Isso me ajudou. Tem um americano que fala uma frase muito massa. E eu uso toda hora, quando alguém começa a vir contar a história para mim. Em Deus nós confiamos.
Todo o resto me tragam dados. Os demais tragam-me dados. É um Que é o fato. quê? Letra versus número. É um código isso aí. Quando começa com não sei o quê, história, tá bom, número, esquece a letra, vai, Sim. número. Aí a pessoa fala, não, isso aqui é muito perigoso, vai dar errado. Me dá os números, eu não quero saber de história. Aí o cara dá um número, o trem tem 1 ano que aconteceu, aí o cara quer... Cuidado, tá? Número vai te... a letra pode muitas vezes tocar algum bloqueio seu. Letra é infinito, qualquer um pode inventar o que quiser. Sim. Número é a única coisa que vai te convencer. Sim. Todo mundo que usa letra contra mim, eu falo, terminou? Número. A pessoa emagreceu quantos quilos? Ganhou quanto de massa? Quanto você está de gordura? Porque a pessoa falar qualquer coisa que é letra, eu posso falar que isso mudou minha vida, viu, com gestão. Eu não importo. Eu lembro o dia que eu ia fazer um treinamento lá em Rio Verde, Goiás. Aí alguém falou, vai ter que cancelar a turma. Por quê? Porque está na safra. Vai colher a safra agora, aí ninguém quer ir, não sei o quê. Eu falei assim, isso é uma história. Vou te fazer uma pergunta, todo mundo mexe com safra lá em Rio Verde? Não, então tá errado, é só uma história. Você me deu o número acabou de falar. Que não é verdade o que você está falando. Pode continuar com a turma. Realmente todo mundo tinha cancelado a turma que estava prevista. Eu fui para lá, fui atrás de quem não estava na safra e o resultado foi melhor do que o que estava programado. Ou seja, eu não parei por causa de letra. Todo dia alguém arruma uma história. Todo mundo tem uma história triste. Eu quero saber do número. Quantas horas que você fez, quantas horas você estudou, quantas horas você treinou. Vai funcionar se tiver os números. Sacou ou não? Esse é o grande lance. Sim. Pega mais um item, garoto. Ixi. Você é impaciente em relação ao tempo? Eu já fui, muito. Hoje é algo que eu trabalho bem. Uma das coisas que eu tive muita atenção, recente, gente, que mudou assim minha chavinha. Eu estava agora em Singapura, numa reunião, só 10 executivos grandes, 9 horas de treinamento comigo, eles ficaram na semana, todos os dias. Eles não mexiam no celular. A produtividade deles, e eu olhei o quanto que às vezes a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não faz nada direito. Isso me fez mudar e analisar o quanto a gente precisa fazer várias coisas, mas uma coisa de cada vez. E bem feito. Então isso foi melhorei muito, tá, Pablo? Melhorei muito. Estou numa... Não sou ansiosa nem impaciente, porque eu tento olhar aonde eu estou inconfortável de estudar mais, de me preparar mais. Se é uma coisa que eu estou ali olhando que aquilo está pulsando mais, eu vou estudar mais, vou me preparar mais. Bom, você faz uma pergunta para mim, já preparem aí para fazer pergunta direto no como para a Sofia Martins. Vai, já prepare aí para fazer a pergunta e você começa fazendo a pergunta para mim, vai lá. Pablo, como que você vê o mercado imobiliário em São Paulo e essa mudança do plano diretor? O que você... Essa mudança do plano diretor para os próximos 10 anos. Vou ter que rever ela, porque nós vamos fazer o maior prédio do mundo aqui. Então, já estou prometendo rever o plano diretor. Mais alto que o DFG? Não. O maior prédio do mundo. Que o DFG agora, atualmente, eu vi que você esteve lá. 500, não pode falar, mas é mais de 500. Eu vou participar desse aí também. Gostei muito da família lá, Sim. do Sr. Francisco. Só que o seguinte, eu vou entrar nesse prédio para a gente fazer essa obra que vai levar aí, sei lá, 6 a 8 anos. Sim. Para provar que a gente sabe fazer até metade do caminho para fazer o dobro dele aqui em São Paulo. O maior prédio do mundo é o Burj Khalifa. Sim. Já fiquei lá também, hospedado. Sim. Já fiquei no Burj Al Arab também. Aquele que foi feito, tem aquele ali ponto assim, absurdo lá em cima. E eu acredito que grandes construções marcam eras. O Egito é marcado por aquelas 138 pirâmides, a França é marcado por aquela torre, os Estados Unidos é aquela... Estátua da Liberdade. Eu quero construir aqui no Brasil para mostrar que a gente vai se tornar a capital do mundo. Só que só vai acontecer se mudar menos dos outros, porque ninguém acredita. Eu tenho que ficar explicando que tem como fazer. Não, eu acredito. Falta poucos metros para chegar em 1 quilômetro. Né? Os caras construíram um prédio, o Burj Khalifa, eles construíram aquele prédio lá, tem 828 metros. Aí alguém pergunta, mas essa não é a prioridade do povo. O que vai dar de emprego e evolução no mercado imobiliário, construção civil. Sim. E libertar nosso povo, a ponto da gente construir prédios e ficar normal construções de 500 metros, 600, 700 metros, ficar normal. É uma obra de 20 bilhões de reais e não vai gastar nenhum dinheiro público, só da caneta BIC.
liberar a área para fazer isso, liberar o espaço aéreo para fazer isso, fazer liberações para o povo prosperar. Agora, até que isso aconteça, que eu sei que você vai ter que uma queda de braço, né? Desburocratizar muita coisa. Vai ter que desburocratizar muita coisa, mas estou animado. Eu gosto de problema. Essa é uma marca minha. Até isso acontecer, eu acredito que a gente vai fazer uma revolução na questão de redesenhar as favelas aqui na cidade de São Paulo. E vai mostrar para o mundo que tem como recuperar uma cidade que parece que não tem como recuperar. Você vai ver favela pintada, você vai ver favela reurbanizada. Na verdade, nem é urbanizado, né? Não tem rua na maioria das favelas. Não tem, a maioria. É tudo calçado, apertado. Então, fazer um desenho ali. Eles estão dentro da área urbana, mas sem urbanização. Eu não sei como é que alguém aceita isso 30, 40, 50 anos. Eu vejo um mercado promissor, onde a gente vai empregar a maioria das pessoas que estão sem fazer nada. Acho que o mercado imobiliário, construção civil, tudo que é em volta de edificações vai ganhar muito aqui em São Paulo. Nós vamos provocar uma devastação aqui. Que aqui é uma potência. Aqui é a maior do hemisfério sul. Sim. E nós vamos usar o dinheiro disso para destruir essa desigualdade que a gente tem nesse país, a partir de São Paulo. Vai lá, pergunta. Olá, eu sou Susana Torres, eu sou de Portugal. Eu estava a ouvir a tua história e identifiquei muito com a tua história. Eu também estive na banca, fui subdiretora num banco, entrei com 21 anos. Hoje faço o maior evento de alta performance na Europa, com 12 mil pessoas. Então a tua história bateu muito com a minha, eu gerei muita identificação. E queria te fazer uma pergunta. Claro. De uma coisa que tu ainda não tenhas falado aqui hoje, mas que tenha representado um grande desafio para ti, daqueles desafios que uma pessoa chora 3 dias seguidos, e a forma como tu resolveste. Qual foi a forma como tu deste a volta por isso e aproveitaste isso para te tornar ainda mais forte? Como é que é o seu nome? Excelente pergunta. Susana Torres. Você conhece o Thiago Rocha? Conheci agora. Legal. Eu atuo também no mercado de Portugal. Um abraço a todos aí de Portugal. Excelente pergunta. Quando eu mudei a minha carreira do banco para o mercado imobiliário, foi o meu momento de transição mais difícil, porque eu estava no auge da minha carreira, saindo no jornal como uma jovem gestora, promissora e etc. E minha mãe ficou doente. Quando minha mãe foi diagnosticada com essa doença, minha irmã me ligou, domingo. Na terça-feira eu estava de volta aqui em São Paulo e eu fiz um no-compete até 2028 de instituição financeira. E por esse motivo eu fiz essa transição e eu falei, eu vou ser a melhor no mercado imobiliário. Explica para o pessoal o que é no-compete, porque a galera que está assistindo não sabe. Eu não mandar informação do que eu fazia e não trabalhar na instituição financeira. Foi um acordo muito bom para mim, onde eu estava, eu cresci lá, me deram uma oportunidade, Pablo, que eu não teria em lugar nenhum. Vocês entenderam o que ela está falando? Você trabalha na instituição, você tem acesso à fonte de dados dos caras, Sim. a know-how, a coisas e informações que são preciosas como diamantes. Aí a pessoa ainda mais investimento. Te paga um valor, dependendo do que ela está falando, pelo Sim. jeito que ela falou, para aceitar até 2028, ela recebeu um valor bem legal por isso. Ela assina um contrato para não se envolver com a instituição financeira até tal data, que é não competir com essa cláusula. Ela recebe. E esse foi o meu Portugal, momento. isso é obrigatório, ou seja, não há um valor que se paga, isso faz parte do contrato. Quando tu entras no setor bancário, né? já assinas que não podes... Para mim foi porque não tinha a minha cadeira aqui em São Paulo, porque eu estava cuidando da América do Sul inteiro, por isso eu estava no Rio Grande do Sul. E nesse momento, o mais difícil de eu chegar e falar assim, o que eu vou fazer agora? Por quê? Não era por uma questão financeira, porque eu já estava com uma independência financeira, eu, meu marido, a gente construiu a vida junto, mas foi em olhar e eu falo assim, poxa, eu estou querendo tanto que meus pais tenham orgulho de mim e amanhã minha mãe não vai lembrar de mim. Sabe quando te dá uma virada de chave? E ali eu olhei como eu podia ajudar mais as pessoas. O que estaria escrito na minha lápide? Sabe? Eu fui olhar para eu desenvolver, para eu ser um ser humano melhor. Naquele momento foi o meu momento mais difícil, porque todo começo, quando você vai fazer uma transição de carreira, ele é difícil. Todo começo de tudo você gasta mais energia. Tem um estudo da NASA que mostra que o foguete ele gasta 90% do combustível para sair do hemisfério, né? Queima-se mais da atmosfera. Da atmosfera. E depois 10% só para estar em órbita. Então, sair disso, de tudo quando você está começando, exige mais, dói mais, doeu muito. Eu começar no mercado imobiliário do zero,
Eu não queria fazer gestão, eu não queria estar ali. Sabe, você tá quieta? Quieta. Eu fiquei por muito tempo assim, e aí eu comecei. Aí eu fui corretora campeã, daí a empresa não tinha empresa de vendas, daí o dono falou, quer ser sócia? Aí me tornei sócia, aí fui coordenadora, aí fui gerente, era 85% do que vendia a empresa, e falou, não, Sofia, aí fui gerente, fui diretora e fui CEO. E aí eu fiquei 10 anos assim. No ano passado, eu olhei e falei, eu tenho uma carreira internacional, eu posso ajudar mais pessoas. E aí eu olhei como uma oportunidade. De novo, eu me desafiei a isso. Então, eu já tinha uma empresa fora e agora eu estou tocando muito mais e expandindo. Então, foram esses 2 momentos. Tudo quando você muda, dói. Não é... A título de curiosidade, o Falcon X tem 27 motores, que é da SpaceX, e queima uma piscina olímpica de combustível. Uma piscina? Uma piscina olímpica de combustível com 27 motores para tirar essas toneladas do chão. Vai de 13 a 15 km por hora o deslocamento inicial e frita literalmente uma piscina olímpica de combustível. Só tem combustível ali naquele foguete. E aí vai embora. Você imagina. Tenha paciência na hora de decolar, porque vai parecer lento. Tem que ter muito motor, mas tem que ter muito combustível. O avião também, num voo de 1 hora, gasta mais combustível para decolar do que para chegar no destino. Sim. O começo sempre é difícil. Só que é para quem não começou. Para quem já está queimando combustível, é só deixar o bambu queimar e chegar aí a junto. disciplina, a constância não vai dar errado. Mas é difícil, foi difícil esses momentos. Vai lá, mais uma pergunta. Muito bom. Aqui, Sofia. Deixa eu ver aonde. Lá atrás da câmera. Camila de Indaiatuba. Sofia, você contando sobre o sucesso, né, na sua carreira desde tão nova, como você conseguiu conciliar seu casamento, seus filhos? Você falou que vai fazer 20 anos, né? Fez 20 anos de casado. Como você fez para equilibrar esses 3 tão importantes para você? Eu costumo dizer assim, principalmente, né, eu tinha muito receio com o meu casamento para fazer dar certo, porque são 2 pessoas, você trabalhando muito, meu marido trabalhando muito, mas as escolhas. Eu sempre olhei o meu casamento como a minha principal empresa. Ai, Sofia, não, meu marido, ele é meu sócio de vida. Então, eu preciso estar bem com ele. Então, tudo é uma comunicação. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher moderna à moda antiga. Não, repete aí, você tem que dar um close. Repete essa frase, presta atenção, suas feministas que vivem se doendo. Escuta o que essa mulher falou, fala de novo, por favor. Tudo na minha vida, o meu marido é o meu principal sócio de vida, é a minha principal empresa. Então, tudo que eu vou fazer, mesmo tendo independência financeira, eu compartilho com ele. Então, a comunicação... Não, é a frase, faltou a frase. Que eu falei? Você falou a frase, eu sou uma mulher moderna. Eu sou uma mulher moderna à moda antiga. Não, salva de palmas, a pessoa tem sabedoria. Olha o nome da pessoa, é Sofia. Sofia significa sabedoria. E aí, eu olhei mulher sempre de Provérbios isso. 31. Sim, eu sempre acreditei muito nisso. Então, eu vou fazer 20 anos de casado, eu optei em não ter filhos. Inclusive, essa é a principal pergunta no meu Instagram, por que eu não quis ter filhos? E foi uma decisão. Só que a comunicação, ela é importante, porque trabalhar muito, viajar muito, só que eu olho como respeito ao meu marido. Continua ainda não querendo? Não, eu optei em não ter, isso desde muito nova, Pablo. Não pode fazer o MEDP, então. Se fizer, vai engravidar só de ouvir. É mesmo? Tem muita gente que me ouve no MEDP e depois fala, isso aqui é um milagre. Qual que é o milagre? Depois que eu te ouvi. Posso te falar sobre isso? Não pode, querendo interferir na sua vida? Claro. Você tem o coração aberto só para ouvir? Tenho, claro. Tá. Como que uma pessoa tão boa, tão esperta, tão inteligente, que venceu na vida, vai interromper um processo biológico que vem acontecendo desde o Éden? Como que uma pessoa igual você não vai reproduzir uma outra pessoa como você? É uma pergunta. 2 coisas. O mundo está mal, você concorda comigo? Concordo. É porque os bons como você pararam de reproduzir. Nós precisamos de ajuda. Então, por 3 motivos que eu trouxe. Primeiro, como que é a sensação de interromper um fluxo de reprodução desde o Éden? Mais de 6.000 anos acontecendo essa multiplicação biológica, e você tão poderosa como mulher. Pablo, você me falando isso, estou tão feliz. Pode falar tudo que você quiser agora. Vamos ficar aqui mais 2 horas. Não vai gravar ninguém, mas depois... Eu tô falando que vai engravidar só de ouvir. O marido vai chegar e vai falar, o que aconteceu? Tem que conhecer ele. A madre... O homem mais inteligente que eu conheço é meu marido. Não vou dizer por quê. A madre, se você ouvir com o coração que eu tô falando, a sua madre abre.
seu útero. Você vai ver o que eu estou falando. Sim. Como interromper biologicamente um processo que não falhou em 6.000 anos? Você está querendo fazer isso? Como ajudar com um mundo tão mal, sendo que está precisando de gente boa reproduzir igual você? Como é que vai ter uma semente sua no futuro, sendo que essa semente não foi soltada da árvore? A semente só sai de uma árvore através de um fruto. O casamento é a coisa mais importante que a pessoa carrega. Ela se torna uma só árvore. Acho que vocês já leram Carne, mas é árvore. Se torna uma só árvore. E aquela árvore dá um fruto. E o fruto daquela árvore é plantado e vira outra árvore. Qual é a lógica de uma mulher num nível tão poderoso? Você tem todo o seu direito, mas você me deu abertura para falar. Claro, não, e vamos falar. Como? Uma pessoa tão impressionante que conseguiu resolver tantos problemas, como não colocar, introjetar essa energia num fruto, para esse fruto virar outra árvore? Como impedir a plantação infinita do Deus vivo? Sendo que quando, posso dar mais um argumento? Pode. Quando ele falou com Adão, ele falou, sede fecundos. Sim. Eu acho que você ama essa palavra, não ama? Amo. Senão você não tinha casado com 20 anos. Sim. Porque qualquer pessoa que ama essa palavra, casa o mais rápido possível. Sim. Sede fecundos. Multiplicai. E sabe qual é a minha tese de Deixa eu doutorado? terminar, calma, que você me deu a chance é agora. Multiplicai. Sim. E enchei a terra. Salmo 115:16 fala assim, os céus são os céus do Senhor. E a terra ele deu para os filhos. Cadê seus filhos para isso? Posso continuar? Pode. Se o coração está aberto, eu vou falar até ele fechar. Que aí pelo menos a semente fica lá dentro. Quando você estiver velhinha, vai ser muito ruim estar sentado, com toda a glória e todo o poder e toda a riqueza do mundo e não ter um neto gritando. Você pode até adotar pessoas, eu acho que você já fez essa conta, porque você é bem inteligente. Mas sabendo que você pode fazer isso, você pode ter filhos, você vai alcançar uma outra maturidade tendo filho. Eu sou outro homem depois de ter o meu primeiro filho. Eu sou outro homem depois que o segundo veio. Eu sou outro homem depois que o terceiro apareceu. Agora, quando chegou a Isabela, aí parece que eu virei um anjo. Eu nunca imaginei que teria doçura dentro de alguém que é feroz. Então, assim, tem tantas experiências. Quando você mudou de país, você viu tanta experiência que você ganhou? Sim. Nada se compara. Você pode ir em 197 países, mas um dia que sair uma nação de dentro de você, você vai ver a verdadeira experiência de conhecer um povo. As mulheres estão assistindo e às vezes o coração está fervendo. Marçal, eu quero o que ela quer, mas não posso. Pode sim. Você pode pedir um milagre para o Senhor, porque Ele fala que filhos são heranças do Senhor. E eu tenho uma pergunta para você. Como abrir mão de uma herança do Deus Todo-Poderoso? Você não quer? Uau! Qual que era? Pablo, eu sou cristã, eu e meu marido. E eu, sem dúvida, né, o que Deus fala, assim, eu estudei muito, fiz 2 anos de teologia de tanto para eu defender minha tese, fiz a minha tese de doutorado para eu ter uma aproximação, entender mais sobre Deus, fui a Israel, enfim. E eu olhei como eu sendo uma ferramenta para ajudar essas pessoas que estão aqui sofrendo de alguma forma. De fato, quando eu olho nessa incorporação de ajudar as mulheres mesmo que estão tão, sabe, jogadas, para ajudar a dar uma profissão, enfim. Então eu olho como sendo uma propagadora da palavra de Deus, sabe? Eu quero ser a Bíblia que as pessoas não abrem para ler, em ver a minha vida, em ver meu testemunho, em ver a minha decência naquilo ali. E se Maria tivesse tomado a mesma decisão que você, o que aconteceria com o mundo? Não tem nem resposta para isso. Você abriu o coração, a hora que você quiser eu paro. Sim, não, e eu acho que é um tema muito pertinente, porque muitas mulheres me questionam isso, não é? E eu não tenho uma resposta para te falar assim, porque eu nunca pensei em ser mãe. E se eu te falar que o nome da sua filha é Esther, a primeira? Eu ia falar assim, meu Deus, Pablo, eu amo esse nome. E se eu te falar que tem alguém que está disponível agora só precisando ser feito o download, e você tem medo de apertar, baixar o arquivo? Desculpa ter intrometido na sua vida, mas eu consultei o nome aqui agora no meu coração, de quem é. E eu estou parecendo um idiota, grave e me cobre do que eu estou falando. E escuta uma coisa,
o maior problema que tem no mundo é fechar o coração ou abrir o coração. Se abrir, a semente vai entrar. O maior problema que tem na agricultura é muita gente ter muita terra e não produzir nada. Fato. Eu quero terminar isso e falar não. É interesse dele, é herança dele. Você já passou no sistema financeiro, entende de riqueza. A maior riqueza que Deus pode te dar é esse filho. A experiência que você já teve no mundo inteiro não se compara a parir uma nação. Porque toda família se torna uma nação. Israel era uma pessoa, virou uma nação. Todo mundo que entende o que são filhos, essas pessoas querem o tempo inteiro ter mais. É interessante que os mais pobres não veem dificuldade, eles têm filhos. Aí você pensa, não, tem porque não conhece as relações da sociologia, da antropologia. Não, tem porque eles obedecem àquilo que Deus mandou e não vê dificuldade em nada. Nós criamos dificuldade em tudo. É verdade. Então, eu fico imaginando se Maria topasse ser só executiva, ou defender o interesse de várias outras e não obedecesse aquilo que Deus falou. Porque no caso dela, ela teve uma intervenção divina. Foi muito pior para ela. Eu fico imaginando como que pessoas boas pararam de reproduzir. Vou te contar uma crise que tem lá em casa. Quer ouvir? Quero. A minha esposa chora com vontade de ter mais um filho. E ela falou, eu não consigo explicar o que é. Eu falei, só pode ser um download que está pronto e precisa baixar, só isso. Ela, quando chegou no segundo, ela não queria mais. E aí eu falei para ela, enquanto a gente estiver apaixonado um pelo outro, enquanto a gente se amar, enquanto as promessas do Senhor serem infinitas, eu nunca vou me cansar de falar que quero ter mais um filho com você. Enquanto você continuar sendo essa mulher, a gente usa essa expressão, moderna, moda antiga. Não sei se você é moda antiga. Sou. Não, a mulher da moda antiga não abre mão de ter filho. Mas eu entendo que eu tenho filhos de outra forma. Eu não sei. gerado, mas eu compreendo que você tem razão. Não se compara. Esse não é meu papel aqui, mas se abrir o coração, eu não vou parar. Não, e isso é um ponto muito importante. Não é sabe, que você Fábio? é obrigada, mas eu quis lançar essa semente, vou parar por aqui. Você é minha convidada para ir no MedP, de lá você não escapa. É mesmo, eu vou. Vai mesmo. Vai porque qualquer coisa que a gente não consegue fluir naturalmente é porque tem um bloqueio, eu te entendo. Sim. Quando eu era executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, eu tive uma chefe que fez a mesma opção que você. E ela falava, batia no peito, não, meus filhos são gatos. Eu não terei filhos porque eu escolhi ser executiva de um grupo para ganhar R$250 mil por mês. E eu falei para ela, vai chegar um dia que aquilo que você valorizou não vai valer nada. Esse dia vai chegar. E chegou. Eu descobri esses dias agora que ela foi demitida e ninguém quis nem olhar na cara dela. E os gatos? Ela já trocou várias vezes de gato. Mas é a geração que ela tinha que ter parido. Eu entendo que às vezes uma filosofia pode fazer isso com a pessoa. Sim. O mundo, eu só insisti com você pelos dados que você me deu. Quando você disse que você é uma mulher moderna, moda antiga, aí eu falei, eu não vou deixar passar barato isso aí. Não tem nada a ver com a sua vida. Não, mas a gente está aqui numa troca, Pablo, e é importantíssimo. Mas nós precisamos dos seus filhos para ajudar. Nada com sua vida, mas seus filhos precisam vir para ajudar. Só isso. Já vou chegar pro meu marido Fábio. Mas eu digo sim. Esther é o nome. E é um nome que eu acho lindíssimo, gente. Olha aqui. Eu sei. É Esther o nome dela. Vamos ver se existe o que eu estou falando ou não. Nossa, meu Deus. Eu Aproveita. Aproveita e manda seu recado para todas as pessoas que são modernas à moda antiga no mundo inteiro. Eu posso dizer que você está à frente do futuro. Porque uma mulher que ela preza pelas relações, que ela preza pelas pessoas, que ela preza por aquilo que realmente faz sentido, você é muito moderna, você está muito à frente. Você não está atrasado. Porque o que me fez chegar aqui foi a forma como eu lido com as pessoas, a forma como eu dou importância, a forma como eu não passo em cima da minha ética, dos meus, da minha verdade. Então, não desista por alguém falar que você está errado, que você é quadrada. Eu ouvi muito que eu era quadrada.
Ouvi muito. Quando eu estava na faculdade, você é quadrada, Sofia, você é quadrada. Por não usar droga, por não estar por aí, eu prefiro, porque olha onde essas decisões me trouxeram. Então, as suas decisões de ser uma pessoa moderna, à moda antiga, com seus preceitos, você sempre vai estar à frente no futuro, sempre. Eu nunca tive para trás, nunca. São decisões que a gente vai tomando por disciplina e essas decisões me trouxeram até aqui, todas elas. Então, esse é o meu recado para você. Você é moderno e você está à frente, ó, de quem se acha muito espertão, que não é. Vai chegar um momento que você vai olhar e vai falar assim, essa pessoa estava tão atrasada e não sabia. Eu olho isso hoje, sabia? Eu também tomei muito prejuízo no caminho. Todo mundo falava, você não gosta de brincar. Eu realmente, eu não brinquei igual as crianças brincaram. Mas hoje eu posso comprar os brinquedos que eu quiser. Muito. Eu tomei um prejuízo absurdo no meio do percurso, porque ninguém entendia. Parece que eu já nasci velho, aquele famoso caso do Benjamin Button. Eu já nasci com uma fúria dentro de mim, sabe? Eu não aguentava os papinhos. Até hoje eu não aguento o papo dos meninos da minha idade. É porque o homem só amadurece aos 42. E aí, o dia que eu descobri isso, eu já ando com os caras de 42 desde os 16. Realmente as pessoas, o homem, mentalmente falando, o mediano, ele só amadurece aos 42 anos de idade. Mulher amadurece aos 30. Eu nunca tive saco para aguentar esses meninos de 30 anos. Nunca na minha vida. É engraçado, até hoje eu não fiz 42, eu tô com 37. Eu quero mandar um recado para Esther. Você vai vir, garota. Eu acredito nisso. Eu acessei isso. E problema se sua mãe abriu o coração, ela abriu o coração na frente da pessoa errada. Eu acredito. Já pensou, Pablo, um convite desse por isso? Sabia? Nada é por nada, não é? Nana Nenê. Meu Deus! Não abre o coração perto de semeador. E eu acredito muito, então, nem você ter a disciplina, nem você ouvir. E eu falo muito, né, nas minhas redes que o bom vendedor é aquele que ouve, que resolve os problemas, que sabe gerar experiência, que sabe o que é importante para o outro. E o quanto isso, né, de estar aqui, você me fazer me sentir importante, de me ajudar em algo. Você se sente incrível ou não? Me sinto incrível. A gente precisa de gente assim aqui na Terra. Faz o favor de ajudar nós. Nós estamos desesperados precisando de gente assim. Sabe por quê? Porque Deus é muito incrível. Sabe? Ele então, precisa ser multiplicado. Sim. Tem um negócio na telefonia que eu aprendi, você vai carregar essa. Se é do imobiliário, eu também sou. Se é do financeiro, eu também sou. Mas da telefonia você vai pegar agora. Você tem que estar comigo, né, Pablo? Já te falei. A Esther, vou conversar com a Esther. Os negócios vai ser com a Esther. Pode deixar que eu vou negociar direto com ela. Ou o Benjamin vai negociar, a Isabela. Tem um negócio na telefonia que eu quero encerrar aqui com a nossa convidada. É um termo de telecomunicação chamado PTR. PTR significa ponto de terminação de rede. Eu não gosto de me conectar com gente que é PTR, que é gente que tudo morre na pessoa. Eu gosto de conectar com gente que é roteador. Quando você tem uma pessoa que é multifacetada, ela é roteadora, ela é switch, as conexões são infinitas. E aqui vai um código de vida. Invista tudo o que você puder para achar os switches e os roteadores na vida. Pessoas que vão fazer ligações absurdas entre você e o mundo. Quando eu te falei, você falou, tem um negócio imobiliário nos Estados Unidos. Você vai conectar com o NES, é um dos maiores roteadores que eu conheço. Quando você falou que era na hora que eu vim em Portugal, eu falei, já tem que conectar ela com o Thiago. Aí você já está aqui, e você falou, não, acabei de conhecer ele. Olha que interessante. Os roteadores, eles se encontram. Sim. E é isso que faz o mundo crescer e explodir. Conexão com gente que não é ponto de terminação de rede. Não seja, você que está assistindo, independente de você achar qualquer coisa sobre você, nunca seja um ponto de terminação de rede de nada. Essa expressão, lá no Cuiabá, chama rabeia bode, que é uma cidade que não leva a outra cidade. Você vai na cidade, aí tem que fazer o rabeia bode, que é voltar de lá para trás. Tem cidades que não tem para onde ir. Aquela cidade chama rabeia bode, ou ponto de terminação de uma rede. Nunca seja essa pessoa. Essa é a Sofia Martins. Obrigado por você ter aberto o coração. Muitas pessoas vão odiar o que eu fiz, mas eu senti de fazer no meu coração. E alguém que chama Esther vai esperar a semente pegar. Como é que chama seu marido? Fábio. Fábio. Tudo bom?
Prazer. Eu podia estar matando, roubando, mas eu estou pedindo que essa família se multiplique. E que quando vocês forem velhos, você olha ali idosos, olha uma fotografia com 54 pessoas nela. Vai ser um momento muito poderoso essa foto. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2067 vai ter 321 pessoas na fotografia da minha família. 321 pessoas. Como? Eu pergunto todos os dias para Isabela, quantos filhos você vai ter? Ela fala, 6. O Miguel fala 9. E aí todo mundo lá em casa, tem uma mãe ali que fez assim, ó, nossa, 9? Eu falei, deixa que eu vou arrumar esses parceiros para vocês, vou treinar eles no método IP, porque senão, se for a galera dessa geração, vocês não vão conseguir. Lá em casa eu instituí bonificação de milhões para todas as crianças que conseguirem bater esses números. Mas sabe por que você está fazendo isso? Porque eu conheço a doutrina desse século. A doutrina desse século é, não tenha filhos. A doutrina desse século é, não perca seu tempo. Não saque as promessas que Deus te deu. Não saque a herança. E eu estou aqui para desfazer a doutrina desse século. Então, talvez eu gaste 5 filhos, 5 milhões de dólares, dá 25 milhões de reais, mais um que ficar em primeiro, mais 1 milhão, vai dar 30 milhões. Com o dinheiro de hoje, eu vou investir nos meus filhos, se eles cumprirem o alvo de ter filhos, mais do que eu, 30 milhões de reais. Isso é um impacto de uma família, para você entender a seriedade para mim do que é ter filho. Estou disposto a tirar do meu patrimônio, meu e da Carol, 30 milhões de reais. Aí você fala, você vai comprar seus netos? Vou. Pra você entender a gravidade desse século. A doutrinação desse século vale mais investir 30 milhões para desviar disso e construir uma família poderosa. Eu acho que eu nunca mostrei na internet, ou só para aluno. Olha isso aqui, Sofia. Isso aqui, ó, é uma joia que eu mandei para fazer. Todos os meus filhos, a Carol tem, ó, é o brasão da nossa família. Aqui é o leão da tribo de Judá. Aqui é o pacto de Abraão, que é o sinal do infinito. Sim. Aqui é o flow, que representa o mar, de Marçal, né? Aqui é o carvalho, que é a árvore da vida, e carvalho é o sobrenome da Carol. Esse coroado de louros é o significado do nosso primogênito. Aqui tem uma coroa com 6 pedras. E aqui tem escrito o nome de todo mundo lá de casa. Eu acho isso tão forte, tão poderoso, forte. Assim, uma família forte, poderosa. E eu espero ter contaminado o coração de alguns assistindo e contrariado o coração de outros que estão assistindo também. Enquanto isso, deixa que a gente vai resolvendo aqui e povoando a terra. Tamo juntos. As suas declarações finais, Sofia. Você que venceu na vida empresarial, você que é uma mulher centrada, inteligente. O que são suas declarações finais para as mulheres se enxergar e cumprir aquilo que Deus chamou? Você é do tamanho que você se limita. Qual tamanho você tem? Então, a forma como você se vê, você realmente vai ser. Se enxergue grande. Esse é um ponto muito importante. Não é o mais brilhante que chega lá, é aquele que não desiste. Você sabe que no dia 19 de janeiro é dito como o dia da desistência nos Estados Unidos. Você sabia? Não. Porque dia 19, 70% da população já desistiu das metas do ano que ela fez dia 30 de dezembro. 70%. A americana. O povo brasileiro é no dia 3, mais ou menos. Se lá nos Estados Unidos é dia 19, então se você simplesmente não desistir, você já está na frente de 70% das pessoas. Você colocou aquela meta, você já desistiu. Então não é o mais brilhante, Pablo, é quem não desiste, é quem está com constância, quem acorda de todo dia, você está fazendo. Pode ser um Waze, você recalcula a rota, mas não muda o objetivo. Eu costumo dizer que eu nunca tive plano B. Eu faço meu plano A dar certo e eu uso o alfabeto inteiro, mas eu não desisto daquilo, porque eu não acredito que tem alguém maior ou melhor do que eu para fazer aquilo, se eu me propor a fazer e eu acreditar nisso. Então acredita nisso, porque você vai chegar lá. Ah, vai. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Tamo junto, garoto. Foi ótimo. Vamos tirar a foto.
Faz uma gracinha pra câmera aqui na hora que estiver saindo. Vira o livro. Você tem livro? Tem? Podia ter trazido. Manda depois pra mim. Aqui, ó. Tamo junto! Tchau! Tchau. Até daqui a pouco. Quer que eu assino?